Muito boa noite, Soma. Boa noite. Tudo bem com vocês, tirando o calor? Bem, certo. Essa semana eu postei no Twitter. Em dias assim, fica difícil amar quem diz que ama o calor, né? Fica muito difícil. O ódio surge, assim. Não tem, é inevitável. É um ódio que brota, não sabemos de onde. Dias assim a gente odeia todos. Vocês estão bem? Por falar em ódio, eu quero falar hoje um pouquinho sobre uma adolescente. Fala de adolescente já meio que complica a coisa, né? A gente fica meio receoso. Falar de adolescência, falar de algum adolescente, meio complicado. Meu maior medo era a Sofia quando chegasse na adolescência, né? Mas até agora, nos 11 anos, tá tranquilo, vai fazer 12 já. Menos de 2 meses. Então acho que vai dar bom, né? Alguns chamam a aborrecência. Mas hoje eu quero falar sobre uma adolescente especial. Uma adolescente que não decepcionou. Quero falar com vocês um pouquinho sobre uma adolescente que, até de certo sentido, é motivo de polêmica. Ela é um pouquinho... o assunto dela gera polêmica, não que ela seja polêmica. Eu quero que vocês abram já a Bíblia aí em Lucas, Evangelho de Lucas. Vai abrindo, enquanto tu vai achando, aí eu vou ir falando. Eu quero falar com vocês hoje um pouquinho sobre Maria. No Evangelho de Lucas, o evangelista nos apresenta um paralelo ali. Nós vamos ler não o nascimento de Jesus. Nós vamos iniciar uma minissérie, é hoje e semana que vem. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Maria, para daí poder falar semana que vem sobre o protagonista da história, Nosso Senhor Jesus. E hoje, para falar sobre Maria, a gente precisa iniciar então em Lucas 1. Achem aí Lucas 1, versículo 26. Nós leremos até o 38, mas nós vamos ir lendo aos poucos. Então ache e deixa aberto. Se nós vamos falar sobre Bíblia, é necessário que a tua Bíblia esteja aberta. Para tu ir conferindo se o que eu estou falando faz sentido ou não. Se o que eu estou falando é bobagem ou não. Para tu saber se tu aceita o que eu vou falar ou não. Ok? Além disso, a parte que nós leremos, versos 26 ao 38, fazem parte de um paralelo. Lucas está mostrando para nós um paralelo ali. Ele vai falar da anunciação, da gestação, da gravidez de Maria. Só que ele acabou de contar a história da gravidez, da gestação de João Batista. Ele está fazendo um paralelo aqui. Lucas, ele era um cara muito esperto. Ele era médico, ele tinha bastante inteligência. Além disso, ele pesquisou muito para escrever tanto o Evangelho quanto o livro de Atos. E ele vai colocar as coisas tudo em ordem e fazer um sentido conforme ele está escrevendo. Então, quando ele coloca o relato de Jesus logo após o de João Batista, ele está mostrando um paralelo ali. Um paralelo com suas similaridades, semelhanças, mas também um paralelo que vai ter algumas distinções. Algumas coisas que diferem bastante de um para o outro. Isso faz parte de um bloco maior que é o anúncio do nascimento, tanto de João quanto de Jesus, a visita de Maria para Isabel e depois o nascimento, de fato, de João e de Jesus. E hoje nós vamos ficar somente no anúncio de Jesus para Maria, ou do anjo falando sobre Jesus a Maria. Por quê? Porque Deus anuncia as grandes coisas que ele fará. Pode ler a Bíblia toda e tu vai ver que Deus sempre anuncia aquilo que ele vai fazer. Ele nunca faz as coisas sem anunciar em sua de forma geral ao ser humano. Quer ver um exemplo? Quando Deus fala com Abraão, ele está contando para Abraão o que ele vai fazer. De ti eu vou separar uma grande nação. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Deus está dizendo o que ele vai fazer. Depois, com Jacó, a mesma coisa. Quando o povo vai para o Egito, Deus anuncia que vai tirar ele de lá um dia. Além disso, Deus vai anunciando. Quando o povo vai para a terra prometida, Deus anuncia. Vocês pedirão um rei. Vocês vão me trair. Vocês irão para o exílio por causa da traição. Então Deus sempre anuncia antes. E aqui o que a gente vai ver é um anúncio. Deus anunciando algo que ele vai fazer.
Isso é demais. Eu acho fenomenal isso aqui. Porque aqui nós temos tudo o que é necessário para o que a gente precisa crer. Ah, mas como é que foi o nascimento virginal de Jesus? Como que ocorreu a gestação? Como é que foi a concepção? Tudo que a gente precisa saber está aqui. Então tudo que nós precisamos saber para crer, nós veremos hoje. Ok? Com isso em mente, eu quero que tu entenda o seguinte. A chegada de Jesus ao mundo se dá num contexto de piedade que deve ser imitada. Eu vou repetir. A chegada de Jesus ao mundo... De novo. A chegada de Jesus ao mundo se dá num contexto de piedade que deve ser imitada. Se tu pegou isso aqui, tu entendeu a ideia do sermão. Se tu pegou essa frase, essa ideia aqui, tu entendeu a grande ideia do sermão. Com isso, eu quero que a gente entenda, ou que a gente veja, 3 lições. Posso passar aqui? 3 lições que nós vamos aprender com Maria. 3 lições que nós aprendemos com essa virgem, com essa santa mulher. Em primeiro lugar, análise. Como assim análise? Vamos ao texto. Leia comigo aí. Lucas 1, do 26 até o 29. Diz assim o texto. No 6º mês do quê? Da gestação de Isabel. Lembram? Eu falei aqui que Lucas estava falando sobre o nascimento de Jesus logo após falar do de Isabel. Então, no 6º mês da gestação de Isabel. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. 3 coisas que nós aprendemos com Maria. Primeira delas, análise. Análise. O que nós vamos perceber nisso aqui com relação ao que Maria faz? Maria acabou de mostrar para nós que depois que o anjo fala com ela, ela fica incomodada. O texto diz ela perturbou-se. Perturbou-se muito. Mas o que ela faz após isso? Ela passa a pensar no que significaria isso. Ela passa a analisar isso. Então veja comigo. Primeira coisa, nós vamos perceber nesse trecho que lemos aqui, um lugar improvável. Nós estamos diante de um lugar improvável. Verso 26. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Nazaré era um vilarejo. Nazaré era um nada no meio do nada. A única importância de Nazaré é que ela ficava no meio do caminho de 2 grandes cidades. De Samaria e uma outra cidade. Ela ficava a meio caminho, então, às vezes as pessoas passavam por ali. Fora isso, era só um vilarejo, era agricultura, era interior, não tinha nada de importante ali. Era só isso. Por isso é que as pessoas entendiam Nazaré como algo indigno de vir algo de bom de lá. Vou tomar um gole da minha água na minha caneca da Soma, só um pouquinho. Tanto que se nós formos ler o Evangelho de João, capítulo 1, versos 45, 46, quando eles comentam que Jesus vem de Nazaré, os discípulos dizem, mas pode vir algo bom de Nazaré? Como assim? De Nazaré tem como vir algo bom? Porque eles não esperavam isso. É improvável. É um lugar improvável. Algumas evidências arqueológicas recentes mostram que Nazaré era tão pequeno que a população máxima talvez chegou a 500 pessoas. Era nada. Nada. Um vilarejo só de agricultura, um bando de gente do interior que não tinha expressão na nação, não tinha expressão, não tinha grande significância. E de lá é que vem essa pessoa, Maria. Ela está num lugar improvável. Maria está num lugar totalmente improvável. Aqui a gente pode já começar a entender algumas coisas. A gente costuma esperar grandes coisas de grandes pessoas, de grandes lugares. E às vezes não é bem assim. Às vezes não é bem assim. Mas além disso, surge também a pessoa improvável. O texto diz no verso 27, acompanha comigo.
a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi. Lucas não cita nem o nome dela primeiro. Ele não cita nem o nome. É uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi. E aí primeiro ele cita José, para então citar o nome de Maria. Era uma pessoa improvável. Uma virgem comprometida aqui quer dizer um quase casamento. É como se hoje fosse um noivado. Só que era mais que um noivado. Por quê? Porque o noivado da época, ele era um comprometimento, a pessoa ainda não estava casada, mas o rompimento dele só era feito mediante divórcio. Era um noivado que só era desfeito mediante divórcio. Ou seja, era mais do que o que nós entendemos por noivado. Essa virgem comprometida, ela estava prestes a casar com um homem. Esse homem, então, citado José. Essa virgem, e Lucas faz questão de citar duas vezes, né? Verso 27, perceba aqui, ó, verso 27. Há uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. Lucas está enfatizando que Maria era uma virgem. E isso aqui tem que ficar evidente para nós, porque para Lucas é muito importante que a gente entenda que ela era uma virgem. Maria era uma virgem. Isso faz toda a diferença na história. Isso faz toda a diferença no que nós vamos falar. O que a gente sabe sobre Maria? Maria era da tribo de Judá. Maria era uma descendente de Davi. Maria era uma virgem. Ela era comprometida, ela era noiva, ela estava comprometida em casamento com um homem, um carpinteiro, com um interiorano. E além disso, ambos tinham uma condição humilde. Os dois eram pobres. Os dois eram pobres. E também, muito provavelmente, e aqui esse muito provavelmente eu quero que tu entenda como quase certo, Maria era uma adolescente. A média de idade das moças casarem na época era 12, 13, 14 anos. Essa era a média de idade com que as moças casavam. Então Maria tinha em torno disso. 13, 14 anos, a idade de Maria. Era uma adolescente. Essa é a pessoa a quem o anjo se apresenta e vai anunciar que ela está grávida. Uma pessoa totalmente improvável. Uma moça pobre, uma moça do interior, uma moça comprometida, uma moça que não tinha condições por si mesma. Essa é a pessoa a quem Deus escolhe para gerar uma vida, para gerar o próprio Salvador. Uma pessoa totalmente improvável, e aqui quando Lucas enfatiza, eu disse que ele enfatiza o termo virgem, é porque ele está fazendo referência a Isaías 7,14. Lembram que diz? E a virgem conceberá. Lucas está fazendo referência a esse texto, mesmo que ele não cite de forma exposta, mesmo que ele não cite textualmente, ele está fazendo referência a esse texto aqui. O Senhor mesmo lhes dará um sinal, e a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Emanuel é Deus conosco. Essa é a moça que Deus escolhe. A pessoa totalmente improvável. Totalmente improvável. Uma virgem a quem o anjo se apresenta e diz: o Senhor está com você, porque Emanuel quer dizer isso. O Senhor está com você. E ele diz isso, né? O anjo diz isso, olha só. Verso 28. E aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Essa é a virgem que gerará o Emanuel, o Deus conosco. Deus está com você. Além disso, é muito louco isso aqui, porque além de ser um lugar improvável, uma pessoa improvável, também é de uma forma improvável. Nenhum relato até hoje, e acredite no que eu vou te falar, nenhum relato até hoje teve tal importância para a geração de um Deus, como Jesus, nós cremos que ele é Deus, em que a mãe desse Deus fosse virgem. E vai ter muitas histórias, vai ter muita gente surgindo para dizer que a história do nascimento de Jesus é um mito, é a imitação de um mito, é Deus Horus, é isso, é aquilo outro, porque já havia histórias assim de Deus engravidando mulheres, já havia esses relatos. Mas a diferença está em que
Nunca antes e nunca depois a história se dá diante de uma mulher que era virgem. Nunca. Os deuses apareciam diante das mulheres, transavam com elas e elas engravidavam. Assim. E isso faz muita diferença na nossa fé. Quando nós entendemos que a gravidez de Maria se dá de uma forma sobrenatural ou de uma forma improvável. Totalmente improvável. C.S. Lewis, quando ele está explicando sobre isso, e eu acho fenomenal isso aqui, quando ele vai falar sobre a concepção virginal, sobre o fato de Maria ter engravidado sem ter feito sexo, ele diz assim, o verdadeiro mito. E C.S. Lewis resume, ele afirma que esse texto ele resume e transcende todos os demais relatos. E ele diz, não devemos nos envergonhar do brilho místico existente em nossa teologia. Não devemos ficar inquietos quanto aos paralelos e cristos pagãos. Eles têm de estar ali. Seria uma pedra de tropeço se não estivessem. Não devemos, em falsa espiritualidade, conter nossa recepção imaginativa. Se Deus escolhe ser mitopoético, podemos nos recusar a ser simpatizantes de mitos? Ou seja, o que C.S. Lewis vai dizer é, todos os mitos que falam sobre isso, na verdade, estão refletindo o que de fato aconteceu. Se há mitos sobre deuses que geraram filhos em mulheres, eles só estão pegando uma parte da verdade. Porque a grande verdade, o grande mito, é Jesus no ventre de Maria. Ok? Entenderam isso? A reação de Maria diante de tudo isso, porque é um lugar improvável, uma pessoa improvável e de uma forma improvável. Diante de tudo isso, Maria fica surpresa. Por isso o texto diz que ela ficou muito perturbada. E não é para menos, né? E não é para menos. Maria ficou muito perturbada. Imagina você, se coloca um minutinho no lugar de Maria. Uma adolescente, pobre, num vilarejo lá do interior, lá do interior, comprometida a casar, numa sociedade na época em que se uma moça aparece grávida do nada, ela provavelmente seria morta, apedrejada, e essa moça ouve de um anjo, você vai ter um bebê. Entende por que ela fica surpresa? Mas mais do que isso, ela se surpreende porque o anjo chega diante dela e diz, salve, agraciada. Salve, agraciada. E aqui, ela põe-se a pensar. Então, a primeira atitude de Maria foi analisar aquilo que ela acabou de ouvir. Entendido? Ela ficou pensando no que o anjo disse a ela. A segunda atitude de Maria, versos 30 ao 35. Acompanhe aí. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Tu passa aí, se eu for lendo aqui. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Verso 34. Então Maria disse ao anjo, como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. A segunda atitude de Maria foi fé. Ela creu. Ela acreditou no que o anjo falou. Mas como? Como isso? E eu quero que tu entenda um pouquinho aqui, e nós vamos ver isso. Porque, se a gente for ler o relato anterior que eu falei, que é o paralelo com esse relato aqui, Zacarias, o pai de João Batista, ele faz a mesma pergunta. Mas como isso é possível? É a mesma pergunta. Então vamos lá, verso 30. Em primeiro lugar, o anjo se apresenta diante de Maria e diz, não tenha medo. Por quê? Porque Maria estava muito perturbada. Lembra? Ela ficou muito perturbada. Ela ficou incomodada.
E o anjo chega diante dela e diz, não tenha medo. Primeira coisa diante disso aqui, na fé que nós vemos em Maria, nós percebemos que diante de tudo que ela está passando, Deus a encoraja. Deus comunica coragem. Deus sempre comunica coragem. Eu falei isso para os homens na quarta-feira. Deus comunica coragem. Jesus comunica coragem aos seus servos. O povo de Deus, ele recebe coragem de Jesus. Nós vimos semana passada que Jesus é a nossa paz. Ele faz a paz e ele evangeliza a paz. Por isso que Jesus pode ofertar paz. Porque ele consegue fazer isso, ele produz. Ele é a própria paz. A mesma coisa é coragem. Por isso que Deus pode chegar diante do homem e dizer, não tenha medo. O único na Bíblia que nós aprendemos a temer é Deus, não é? Todo temor aos homens é pecado. Nós não podemos temer a homem algum. Nós só devemos temer a Deus. Mas ele, quando se apresenta a nós, ele diz, não tenha medo. Ele nos comunica coragem. Ainda no verso 30, o termo abençoada ali, vocês não se importam eu estar usando a toalhinha, tá? É que eu tô suando igual um porco aqui em cima. Tá muito quente. Então eu vou... Ok? O termo abençoada vem de um termo grego que quer dizer graça. Por isso que algumas traduções vão dizer agraciada. Graça ali significa para nós que Maria não é quem dá graça. Não é ela a doadora de graça. Ela é a receptora de graça. Maria, assim como nós. A questão é que quando nós falamos de Maria, eu falei no início, é um pouco polêmico falar sobre isso. Por quê? Porque muitos vão exaltar Maria e colocar ela como alvo de adoração, como se ela estivesse acima de Jesus. Ou então, querendo evitar isso, muitos vão negligenciar Maria e vão achar que ela é uma comum, como qualquer outro, e que é só uma normal. Não. Não. Maria é uma agraciada. Maria não está acima de Jesus, mas ela é digna, sim, de reconhecimento. Ela é uma moça, uma adolescente digna de reconhecimento. E acredite, pasme diante disso aqui. Por que eu estou falando isso? Porque não há relato bíblico anterior a Maria, e nem depois, que seja semelhante ao que ela demonstrou. E Sara? Não, nem perto. E a mãe de Sansão? Não, nem perto. O mais próximo que tem disso aqui é o próprio texto de Isaías 7,14, e a virgem conceberá. E ainda assim, ela está acima disso aqui, ela demonstra mais do que o texto transmitia para o povo. O que eu quero dizer com isso? Que Maria, que ela está surpreendentemente agindo de forma santa, de forma agraciada. Maria, ela está diante do anjo e a gente pode achar que ela está agindo como as outras que receberam um anúncio de uma gravidez. Sara, Ana, a mãe de Sansão, mas não, é incomparável. Por isso que eu estou falando que Maria não é uma comum, não é uma qualquer. Estão entendendo? Não é uma comum, não é uma qualquer. Lucas faz questão de demonstrar para nós aqui, Maria não está relacionada ou em pé de igualdade com Sara, Abraão e Sara. Quem está é Zacarias e Isabel. Neste caso, do paralelo que Lucas está fazendo, sabe quem é que se compararia a Maria? Agar. Aquela que foi sozinha gerar um filho e depois teve que sair. Esse é o paralelo que Lucas está mostrando para nós aqui. O modelo matriarcal de Abraão e Sara não é apresentado em Maria, e sim em Zacarias e Isabel. Maria, ela está moldada, de acordo com o relato de Lucas aqui, de acordo com o modelo de Agar. Por quê? Porque Lucas está mostrando a humildade de Maria. Isso vai ficar evidente para nós depois no verso 48, que nós não vamos ler hoje, mas tu pode ler depois. Maria fala que Deus viu a humildade da sua serva. O relato de Lucas aqui está mostrando algo para nós. O resultado previsível de Maria aqui seria o quê? Lembra que eu falei? Era uma sociedade que provavelmente apedrejaria ela. Seria expulsão. Ela seria expulsa.
Foi o que aconteceu com Agar. Provavelmente ela seria excluída da sociedade. Provavelmente ela precisaria de alguém que a salvasse. O que o texto está anunciando a ela? Um Salvador. Um Salvador. Maria precisa daquele bebê que está no ventre dela. Lindo isso, né? Maria, ela está entrando numa situação em que possivelmente ela vai ser expulsa, ela vai ser tratada com desonra, com desdém, vai ser considerada ao ridículo, e ela com isso demonstra que ela precisa daquele bebê que vai ser gerado no ventre dela. Tem um comentarista bíblico que diz assim: a missão de Gabriel de informar uma mulher solteira e inelegível em uma aldeia insignificante que ela geraria um filho é repleta de obstáculos sociais. Repleta. Era quase impossível uma mulher qualquer outra aceitar isso de bom grado. Era quase impossível. Por isso que eu estou dizendo que Maria não é uma qualquer. Maria não está comparada com qualquer outra mulher. E lembrem-se, não percam de vista, nós estamos falando de uma adolescente. Nós estamos falando de uma adolescente. Tem um teólogo, um pastor, século XVIII, 17, 18, que diz assim: Maria não é a mãe da graça, mas ela é a filha da graça. Ela precisa daquele bebê ali. Alguma mulher geraria o Filho de Deus, isso é certo. Alguma mulher precisaria, porque o texto fala, né? Isaías havia anunciado: a virgem conceberá. Então era necessário que uma mulher gerasse o Filho de Deus, porque ele viria pela descendência da mulher. No entanto, Maria foi a escolhida por graça, não por mérito. Tá vendo como é um entranhado de coisas aqui? Maria está acima de qualquer outra. No entanto, ainda assim, ela não chega ao patamar divino. Ainda assim é por graça, não é por mérito. Não é algo que ela tenha feito ou deixado de fazer. Não há nada para Deus que seja por mérito. E coisa linda saber disso. Coisa linda, porque senão nós ia enlouquecer tentando chegar ao patamar de alcançar algo com Deus, querer conquistar Deus, e a gente não conseguiria. Coisa linda isso. Coisa boa isso aqui. Coisa boa saber que em Deus tudo ocorre por graça, é porque Ele é bom. É porque Ele é bom. Ele tem dádivas aos seus filhos. Coisa boa é isso. Coisa boa é servir a esse Deus, que não nos entrega por mérito, e sim por graça. Deus pode fazer o inesperado por alguém tão improvável e sem importância, mesmo que isso seja totalmente desconcertante para nós. Vamos adiante. Eu pulei essa parte, tá? Esqueci de passar. A Paloma não me ajudou. Se alguém quiser, tá? Eu vou abrir uma vaga aí para passar ali os slides. Se candidatem, mandem currículos depois. Eu esqueci de passar, era de improvável a abençoada. Eu expliquei tudo isso, abençoada, agraciada, e a Paloma não me ajudou. Continuando. Vamos lá, agora eu passo. Não preciso, pode deixar. Além disso, nós percebemos uma bênção improvável. Verso 32, olha comigo aí. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Esse termo aqui, ele foi falado para João. Quando o anjo anuncia João para Zacarias, o pai dele, ele diz: ele será grande diante do Altíssimo. Ele será grande diante de Deus. Qual a diferença para agora? É que agora ele é o próprio grande. Não é que ele será grande diante de Deus. Ele é grande. Estão entendendo a diferença? Viu como eu falei que havia muita similaridade, mas ao mesmo tempo distinção entre eles? Eu acho fenomenal quando Lucas apresenta isso assim. Porque ele está mostrando, João é o profeta do Altíssimo. Jesus é o próprio Altíssimo. João é o profeta, ele será grande diante do Senhor. Jesus
é o grande eu sou, como nós acabamos de cantar. Ele é o grande eu sou. Ele é o próprio Altíssimo. Ele é o Filho do Altíssimo. Nos versos 32 e 35, a gente percebe a divindade e a humanidade de Jesus. Verso 32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Verso 35. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Lembre-se que quando Jesus fala que ele é o Filho de Deus no Evangelho de João, eles tentam matar ele. E João explica, porque eles entenderam. Não foi como nós lermos hoje. O povo na época entendeu que quando Jesus dizia ele é o Filho do Altíssimo, Filho de Deus, é porque ele está dizendo que ele é Deus. Isso quer dizer que ele é divino. Quando nós entendemos quem é Jesus, quem é o próprio Senhor, ele é filho de Maria, é um ser humano. E ele é filho do Altíssimo, ele é Deus. Jesus é homem e Jesus é Deus. Versos 32 e 33 vai apresentar para nós que ele é um rei. Ele receberá o trono de Davi e reinará para sempre. Agora, se a gente interpreta literalmente os versos 30 e 31, nós lemos antes, nós temos que interpretar literalmente agora também. Logo, se é anunciado que ele vai receber o trono de Davi, isso é literal. Quer dizer que ele vai. Quer dizer que ele herdará. Ele é o herdeiro do trono de Davi. Não há por que nós entendermos isso de forma simbólica, imaginativa, não. Gabriel destaca aqui algumas coisas que são apresentadas na profecia de Isaías, capítulo 9, versos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre seus ombros e seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar com juízo e com justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Lucas está mostrando essa profecia sendo anunciada pelo anjo. Primeiro, o nascimento de um filho. A virgem dará à luz a um filho. Será grande. João também seria grande, mas ele seria grande diante do Senhor. Jesus, ele é o grande. Não era incondicional como é com Jesus. Tá tudo bem, olhem para mim. Só uma criança sendo criança. Tudo certo. Além disso, ele será chamado Filho do Altíssimo. Altíssimo no Antigo Testamento é El Elyon, o grande, o Altíssimo. É uma forma como Melquisedeque chama Deus. Era uma forma de chamar Deus. Por isso que aqui Lucas está dizendo que Jesus é Deus. Jesus é Deus. Ele é homem e ele é Deus. É inevitável chegar a essa conclusão. É inevitável. O Senhor lhe dará o trono de Davi. Aqui nós vemos, de acordo com 2 Samuel 7, todos os requisitos para esse Messias sendo aplicado a Jesus. Ou seja, é a promessa que Israel aguardava. Reinará para sempre sobre a casa de Jacó. Lucas está fazendo referência a Miqueias, a profecia de Miqueias. Seu reinado não terá fim, ou seja, um reino eterno, mais um atributo divino. É inevitável entender que aqui nós estamos lendo sobre um ser que é um ser humano e é divino. É inevitável chegar a essa conclusão. A ênfase do texto é sobre a grandeza do filho e não sobre a grandeza da mãe. Por mais que Maria seja tudo isso que eu falei, a grandeza de fato está demonstrada no filho, nesse bebezinho que ela vai receber. Nesse bebezinho que Maria vai receber em seu ventre. Ali está, de fato, o grande eu sou. A grandeza, de fato, está nele e não sobre a mãe. Das 5 declarações de Gabriel aqui, 4 delas caracterizam o próprio Deus. 4 delas são referência ao próprio Deus e Lucas aplica a Jesus. Além disso,
uma explicação improvável. E eu falei que Maria pergunta, né? Como pode ser isso? Maria pergunta para o anjo, verso 34. Então Maria disse ao anjo, como será isto se eu nunca tive relações com homem algum? A perplexidade de Maria aqui, ela não se dá porque ela está diminuindo o anúncio do anjo, ou porque ela está agindo com incredulidade. Pelo contrário, ela aumenta em perspectiva o que o anjo falou para ela. Quando Maria diz, eu nunca tive relações com homem algum, ela está dizendo assim, não tem problema nenhum. Mas tem um problema de minha parte. A profecia está tudo ok, só que tem um probleminha aí. Eu nunca fiz sexo. Não tem como eu ter filho. Tudo ok. Tamo dentro. Ó, é nóis. Mas eu nunca, sabe? Nunca. Não sei como é que é, não sei. Maria não está sendo incrédula. Maria, ela está demonstrando para o anjo só um interesse. Por que aqui o anjo não diz para ela, então tu vai ficar muda, igual Zacarias? Porque Zacarias foi incrédulo. E o anjo fala isso. Porque você não acreditou, você ficará mudo. Maria não. Maria, ela estava interessada. Interessante isso aí. Só tem um detalhe. Entendeu? Maria estava agindo com credulidade. Ela acreditou que aquilo se realizaria. E ela questiona porque ela quer saber. Gerou um interesse nela. Tá, beleza, só eu nunca fiz sexo, e aí? E aí o anjo explica para ela. Aí o anjo explica para ela como isso se dará. Ela sabe o que vai acontecer, ela só não sabe como vai acontecer. Maria não entendeu como aquilo se daria. Não é uma pergunta de incredulidade, como foi com Zacarias. As duas explicações há duas explicações aqui que o anjo dá a Maria. Em primeiro lugar, o Espírito Santo virá sobre você. Isso aqui é uma obra milagrosa. O anjo está dizendo, isso aqui não é normal, tá? Fica tranquila, tu não depende de homem. Parece que está empoderando, parece feminista, é um anjo feminista. Tu não depende de homem, fica tranquila, tá? Tu é uma empoderada a partir de agora. Não, mas não é isso. Não é isso, fiquem tranquilos. O anjo está dizendo que o Espírito Santo virá sobre você, porque isso vai acontecer de modo sobrenatural. Sobrenatural é uma ação direta de Deus. Uma ação direta do Senhor Deus. José não seria o pai biológico. Isso aqui quer dizer que Maria possivelmente carregaria por toda a vida dela a desconfiança do povo. Uma comprometida que surgiu grávida do nada. E aí? Inclusive, no capítulo 3, Lucas vai dizer, né, que Jesus era como se pensava filho de José. Talvez seja um indício disso. De que Maria caiu na desconfiança do povo. Era algo que ela viveria para sempre com isso. Era algo que ela viveria para sempre. Depois o anjo diz, por isso. Depois de dizer que o Espírito Santo viria sobre ela, ele diz, por isso, o ente que há de nascer será santo. Esse por isso é a consequência direta do Espírito Santo na ação, colocando Jesus no ventre de Maria. Por isso que ele é santo. Por isso que ele não foi gerado em pecado, como Davi que diz, em pecado me concebeu minha mãe. Jesus não nasceu em pecado. Ele não surgiu na humanidade como sendo gerado em pecado. Ele não precisa de um salvador. Ele é o próprio salvador. Jesus não precisa que alguém o resgate do pecado. Ele é quem nos resgata do pecado. Jesus não depende de outro. Ele é o próprio grande. Glória ao nome dele. Bendito é o nome dele. Por isso, fala o anjo, o bebê é santo. O bebê é santo. Jesus não cometeu o pecado. Jesus não conheceu o pecado. Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5. Ele não conheceu o pecado. Pedro fala, ele não cometeu o pecado. João fala, nele não existe pecado. Não há pecado em Jesus. Não há pecado no nosso Senhor. Porque ele foi gerado pelo Espírito Santo
logo ele é santo. Quando o anjo anuncia isso, e quando o Espírito Santo vem sobre o ventre de Maria, o ventre de Maria se torna o tabernáculo, a habitação de Deus. O local da habitação de Deus. Sabe quando constrói-se o tabernáculo lá no Antigo Testamento? Se tu for ler Êxodo, tu vai ver. Ele é inaugurado lá no finalzinho de Êxodo. Quando eles inauguram, desce uma nuvem sobre o tabernáculo. Lembra? E eles não conseguiam entrar, porque a nuvem de glória de Deus invadiu o lugar. Lucas está demonstrando isso para nós, só que num ventre de uma adolescente. Aquele mesmo Deus com glória que vem sobre o tabernáculo, é agora o Espírito Santo vindo sobre Maria, e agora ele invade, ele entra com seu poder em Maria, e dali surge um bebê. Coisa linda esse nosso Deus. Que coisa mais improvável isso aqui. Que coisa mais louca isso aqui. Deus agora encontra um local no mundo para fazer dele o Santo dos Santos. Para fazer dele a habitação do Filho de Deus. E é o ventre de uma mulher. É o ventre de Maria. A nuvem divina que estabeleceu a presença agora faz isso numa pessoa. Faz isso numa adolescente. A segunda atitude de Maria diante de tudo isso foi crer. Ela acreditou naquilo ali. Ela acreditou na palavra do anjo. Em terceiro lugar, ela se rende a tudo que tem por vir. Ela se rende. Versos 36 ao 38. Leia comigo. Isabel, sua parenta, parece a Dilma falando, né? A presidenta. Enfim, tradução brasileira. Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada. Sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril. Cara, porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse, aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Então o anjo foi embora. Primeira coisa que a gente vê aqui, uma evidência. Há uma evidência aqui. Versículo 36. Isabel, parece que surge do nada isso aqui, né? O anjo está falando de Maria, o anjo está falando do ventre de Maria, do Espírito Santo vindo sobre ela, de um bebê que vai surgir ali, e do nada ele fala de Isabel. Tá, que tem a ver? Primeiro, ele está evidenciando algo aqui. Ó, eu vou dar uma evidência para confirmar aquilo que tu já creu. Tu acreditou e eu vou te dar uma forcinha a mais. A parente de Maria, Isabel, está grávida e ela é de idade avançada e ela era estéril. Tudo que podia para não gerar uma vida. Ela era de idade avançada e não gerava filhos. E o anjo usa isso para demonstrar que alguém da mesma procedência, alguém da mesma região, agora está grávida. A questão aqui é, tem uma evidência. Eu vou te dar uma evidência para tu acreditar ainda mais. A evidência é, a tua parente, aquela senhorazinha lá, aquela senhorinha que era estéril, está grávida. Sabe por quê? Verso 37. Porque para Deus não é impossível. Se Deus pode fazer uma senhorinha estéril engravidar, não é nada demais ele fazer uma virgem engravidar. Não tem nada demais. Porque para Deus não é impossível. Se não há impossível, quer dizer que não há barreira, não há limite. Se para Deus não há impossível, ele pode fazer tudo. Inclusive uma senhorinha estéril engravidar ou uma virgem adolescente. Para Deus, tudo é possível. Para Deus, tudo é possível. Aqui, basicamente, o que Lucas está dizendo o comentarista disse assim, Lucas está descrevendo basicamente como se o anjo estivesse dizendo assim, não se surpreenda, uma temporada de milagres está iniciando. Aqui está um deles, eu vou te dar um deles para tu perceber. Aqui está um deles, um grande milagre, embora não tão grande quanto o que acontecerá com você. Basicamente é isso que o anjo está falando. Eu vou te dar uma ajudinha. Isabel está grávida. É um milagre, é um grande milagre, mas não tanto quanto o que vai acontecer contigo.
Ah, Deus é demais. Coisa linda isso aqui. Deus é demais. Matthew Henry, citando um outro comentarista bíblico, ele diz assim, que todos os exemplos bíblicos de concepção anteriores, após a infertilidade, tiveram a finalidade de preparar o mundo para crer no milagre da Virgem grávida. Tu vai ler na Bíblia, e eu já expliquei isso várias vezes aqui. A impressão que dá é que o povo de Deus sofre um pouco a mais por causa dos filhos. Vocês já perceberam isso? A impressão que dá, e eu posso estar enganado, mas eu tenho essa impressão. O povo de Deus, ele sofre um pouco mais pelos seus filhos. Veja os relatos bíblicos. Ana, Rebeca, Sara, Raquel, Isabel, muitas mulheres inférteis, não podiam ter filhos, choravam querendo filhos, e depois de um tempo, Deus diz, eu vou te dar um filho. Deus estava preparando a humanidade para mostrar que filhos são importantes. Para mostrar que filhos não só são importantes, como o filho de Deus é importante. Não só filhos são importantes, mas Deus está dizendo, ó, eu vou dar um gostinho para vocês do que é ter um filho perdido. O que é o custo de um filho? Deus está mostrando para nós, por isso que o povo de Deus, ele sente mais. Né? Há poucos meses atrás, nós tivemos um bebê recolhido. Há poucos meses atrás, foi ontem ainda, a Su estava comentando ali em casa, por esses dias agora, seria o período da Débora nascer. Porque a gente está partindo do pressuposto que nós tivemos três prematuras, logo, então, a parto também seria, né? A gente já nem espera mais que nasça no tempo certo. Só que essa foi tão prematura que ela não chegou a nascer, Deus tirou antes. Eu achei que nunca ia acontecer conosco. Nós já tinha 3 filhas, então nunca vai acontecer isso. E Deus me fez sentir que não. Deus me mostrou que não. Não. Sente um pouquinho a dor aí de perder um filho também. Sente um pouquinho. Né? Nós temos irmãs aqui que lutam por filhos. Nós temos filhos que vêm após muito choro, dor, sofrimento, angústia. E Deus mostra isso para nós, nos mostrando como é importante na Bíblia a vinda dos filhos. Por isso, Ele prepara a humanidade para esse nascimento virginal, para esse milagre tão grandioso, que não é somente uma infertilidade, é uma virgindade. Entendeu? Depois, há uma certeza, versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Deus não é limitado ou impedido por infertilidade ou por virgindade, seja o que for. Deus não é limitado. Deus não é limitado. É Deus quem dá a vida. Eu não sei quanto vocês lutaram por filhos. Eu não sei como foi a jornada de vocês. Eu só sei que é Deus que dá a vida. É Deus que dá a vida. É Ele que gera a vida no ventre das mamães. É Deus quem concede a vida. Cada vida aqui, seja você no ventre da tua mãe, seja essas criancinhas no ventre das mamães, foi Deus que gerou direta e individualmente. Entendeu por que nós valorizamos tanto? Para o mundo é tão fácil, né? Sai, transa, numa noitada, engravida, tudo bem, acontece. Para nós não. A gente entende a importância disso, porque a gente entende que é uma ação direta de Deus. É Deus agindo diretamente em cada ser vivo. Depois, eu estou finalizando. Há uma resposta.
quando Maria se rende, ela se dá mediante essa evidência, essa convicção de que para Deus nada é impossível. E também ela responde a isso. Verso 38, leia comigo, verso 38. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Então o anjo foi embora. Maria aqui dá exatamente o sentido, o significado de discipulado. Vocês lembram o que é discipular, ou ser discípulo de Jesus? Jesus fala: quem quiser ser meu discípulo, faz o quê? Larga tudo. Larga tudo, abandona tudo. É isso que Maria está fazendo. Ela não se importa com mais nada. Azar de noivado, azar do que vão pensar, azar do que vão dizer, azar do que vai acontecer comigo, azar para tudo. Se essa é a vontade de Deus, aqui está a serva do Senhor. Esse é o exemplo maior de discipulado. É quando alguém larga tudo pelo Senhor. Entendeu? É quando alguém larga tudo pelo Senhor. Abrir mão de tudo, se submeter à palavra de Deus, crer na promessa de Deus. Maria diz: aqui está a serva. O termo serva aqui, para você entender, presta atenção nisso aqui. O termo serva não é só, hoje servo é alguém que presta um serviço. Enfim, o termo aqui que Maria usa era a menor escrava na casa. Era a escrava de nível mais baixo na casa. É aquela que fazia os piores trabalhos. Tinha servas que já estavam há mais tempo, que já quase eram consideradas da família, e tinham aquelas de menor escalão, aquelas que faziam tudo, que tinham que fazer serviço mais longe, buscar água, buscar os fardos mais pesados. Aqui Maria está dizendo que ela é essa pessoa. Tanto é o entendimento dela de se submeter à vontade de Deus, que ela diz: aqui está a serva do Senhor. É ou não é um exemplo para nós isso aqui? Maria se entrega, ela se rende à vontade de Deus. A resposta de Maria possivelmente é a melhor reação de fé na Bíblia. O desejo de que a palavra de Deus se torne realidade na vida dela é o maior exemplo que nós temos na Bíblia e que nós devemos imitar. Nós temos que imitar isso. Maria está demonstrando para nós como alguém deve agir. James Edwards, um comentarista bíblico, ele diz: pela primeira vez no encontro divino-humano, quando Deus se encontra com uma pessoa, Deus encontra um parceiro digno. Pela primeira vez no encontro divino-humano, Deus encontra um parceiro digno. Maria é essa parceira digna. É alguém que se entrega totalmente. O mais interessante é que anos mais tarde, passariam-se anos, e o filho dela diria a mesma coisa: não faça-se a minha vontade, mas a tua. Maria faz exatamente o que o filho dela fará depois. Faz a tua vontade, que a vontade de Deus seja realizada. Que a vontade do Senhor seja realizada. Não há referência bíblica à resposta de Maria. Ela é única. Ninguém agiu como Maria. Ninguém respondeu com fé como Maria. Leia a Bíblia toda ela, de Gênesis a Apocalipse. Você nunca vai encontrar alguém que respondeu tão bem, de forma tão submissa, de forma tão aberta à vontade de Deus como Maria. Irineu, falando de Maria, ele diz que ela foi a segunda Eva. Eva, ela quis realizar a vontade dela. Eva não quis a vontade de Deus. Ela fez o que ela queria. Ela quis comer o fruto e comeu. Por isso que a gente está passando esse calor aqui hoje. Foi Eva. Ok? Entendeu? Por causa de Eva. Maria abre o seu ventre e ela recebe o segundo Adão. Ela vai restartar. É por meio de Maria que Deus vai dar um reset. É por meio de Maria que Deus vai, vamos reiniciar isso aqui? Da primeira vez deu errado, não deu certo. Vamos começar de novo? E aí é o ventre de Maria, esse reinício. Irineu, ele diz assim: se Eva desobedeceu a Deus, Maria foi persuadida a ser obediente a Deus, a fim de que a Virgem Maria pudesse se tornar a advogada da Virgem Eva. E assim como a raça humana caiu na escravidão da morte por meio de uma virgem,
também é salva por uma virgem. A desobediência virginal é contrabalançada na escala oposta pela obediência virginal. Maria está mostrando agora como uma mulher santa deve agir, se submetendo à palavra de Deus. A terceira atitude de Maria foi se render àquilo que ela acabou de ouvir. Rendição. 15 coisas para você fazer. Fala 15, o pessoal já se assusta, né? É rapidinho. Rapidinho, já vamos acabar. Tá? Ó, eu tô falando há pouco tempo. Estamos dentro do prazo. Ok? 15 coisas para você fazer. Primeira delas. Creia em Jesus. A fé em Jesus só é genuína quando corretamente entendida. Deus é homem, Jesus é homem e é Deus. Você precisa crer nesse Jesus para de fato entender a salvação, confiar num Salvador e ser salvo. Creia em Jesus. Como homem, Jesus entende as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas tribulações, os nossos sofrimentos. Como homem, ele entende tudo isso. Ele passou por isso. Como Deus, ele pode nos socorrer de tudo isso. Como homem, ele entende tudo isso que a gente passa. Como Deus, ele pode nos socorrer de tudo isso. Ele pode nos dar amparo. Ele pode nos dar salvação. Conheça Jesus. Corra para ele. Se entregue a ele. Entregue a tua vida a Jesus. Em segundo lugar, jamais despreze a obra divina com base no local ou na pessoa de origem. Jamais despreze por causa disso. Deus providencia salvação. Deus providencia recurso. Deus providencia livramento. Não importa de onde. Não importa de onde vem. Jamais despreze algo. Jamais despreze a obra divina por quem ele está usando ou de onde está vindo. Jamais faça isso. Não há distância ou inconveniência de lugar para aqueles a quem Deus tem graças e bênçãos reservadas. Terceiro lugar, Deus continua sendo Emanuel. Não tema. Deus está conosco. Aquele bebezinho, quando o anjo diz para Maria, o Senhor é contigo, ele continua sendo o que está conosco hoje. Nós estamos aqui por causa deste Senhor. Não tema. O grande eu sou, o Deus Emanuel, aquele que está com seu povo, está conosco aqui hoje. Amém? Quarto lugar. Você precisa carregá-lo aos perdidos. Maria creu na palavra de Deus, se colocou à disposição de Deus e carregou o Salvador no seu ventre. Você crê em Jesus, você se submete à palavra dele e agora você tem o dever de carregá-lo aos demais. Você precisa fazer isso. Você precisa levar Jesus aos outros. Levar Jesus aos perdidos. Quinto lugar, jamais se deixe impressionar ou se acovardar pelos desvendadores do Natal. Aqueles que eu falei, né? Sempre vai ter alguém, essa época sempre vai ter alguém postando, a história de Jesus é falsa, é um mito. A história, o Natal não é verdade. Todo fim de ano é a mesma história. É igual a discussão de uva passa no arroz. É igual. Todo fim de ano nós temos duas certezas. Alguém vai surgir para dizer que o Natal é fake e alguém vai surgir para dizer que não se coloca uva passa no arroz. Coloca. Coloca. O pastor está dizendo coloca. Tá? Encerrou. Todo fim de ano alguém vai dizer, o Natal é fake, não existe, aquilo foi uma mentira, copiaram da história do Deus fulano de... Não acredite, nem se intimide por causa disso. Há um mito acima de todos os demais mitos, um mito real, um mito que se fez verdade, que se fez carne e habitou entre nós. Amém? Bendito é o nome dele. Em sexto lugar, creia na palavra de Deus, creia nesse livrinho aqui, ó. Creia nisso aqui.
Creia nisso aqui. Isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é a santa e bendita palavra de Deus. É como Deus fala conosco hoje. Nós cremos em profecias? Sim, cremos. Nós temos certeza que Deus falará por profecia? Não. Nós temos certeza que Deus fala conosco? Sim. Nós temos certeza quando abrimos esse livro aqui. Creia na palavra de Deus. Confie nesse livro aqui. Creia. Entregue a tua vida para se submeter ao que está escrito aqui. Esse livro muda vidas. Esse livro transforma vidas. Não há palavra de Deus que caia por terra. Toda a palavra de Deus é verdadeira. 7, aceite a vontade divina. Tal como Maria, se submeta à vontade de Deus. Se submeta. Aceite a vontade divina. Deus chamou todos os crentes para ministrar ao corpo. Efésios vai falar isso. Todos os membros têm uma participação no corpo. Você foi chamado para a edificação do corpo, a igreja. Logo, Deus capacita. Aceite a vontade divina. Se Deus chama você para algo, Ele vai capacitar. Se Deus chama você para algo, você tem o dever de aceitar essa vontade dEle e o resto Ele fará. Ele capacita você. Deus é quem capacita. Maria simplesmente creu. O resto foi obra de Deus. Como será isso se eu nunca transei com homem algum? Não interessa. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Assim é com você. Quando Deus te chama para algo, Ele vai fazer. Ok? 8, jamais trate as pessoas com base no que elas possuem. As posses de uma pessoa não são critério para relacionamento. Não valorize mais quem tem mais, ou menos quem tem menos, ou vice-versa. Ou valorizar mais quem tem menos e desprezar aqueles que têm mais. Não. Não faça isso. Tiago, quer uma água? Não? Não trate as pessoas com base no que elas têm. Com base no que elas possuem. Aqui na igreja, na Soma, nós não vamos diferenciar o tratamento com as pessoas com base no que elas têm. Não. Nós podemos perder grandes ofertas. Nós podemos perder o que for. Nunca vai ser diferenciado o tratamento com base no que alguém tem ou deixa de ter. Entendido? Jamais. 9, não há discipulado sem renúncia. Negue-se a si mesmo. Jesus falou, né? Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e vem. Bora para essa aventura. Só nega a ti mesmo aí. Tu não tem vontade a partir de agora. Essa é a nossa função. Negar-nos a nós mesmos todos os dias. Negue-se a si mesmo. Além disso, 10º lugar, imite seu pai. Seja confiável. O que Deus fez? Já lá em Gênesis, capítulo 3, quando ele fala com Eva e ele promete da semente dela enviaria alguém. Ele não está fazendo uma promessa? Jesus no ventre de Maria é o quê? Não é o cumprimento dessa promessa? Então, quando tu prometer alguma coisa, tu cumpre. Nós somos filhos de Deus ou não? Nós devemos imitar o nosso pai ou não? Então, cumpre o que tu prometeu. É indigno um cristão prometer algo e não cumprir. É pecado. Quando você promete alguma coisa, você cumpre. Quando você dá a tua palavra, tu cumpre. Filhos de Deus agem desse jeito. Ok? 11º. Fique atento a tudo. Deus prometeu um rei Messias, correto? A promessa de Deus para Abraão já era isso. Para Davi, então, de ti se estenderia a dinastia de Davi. Colocarei alguém no teu trono. Foi ou não foi? Deus prometeu um rei Messias. O que ele enviou? Um bebê. Um bebê lá num vilarejo, na agricultura, lá no interior. Nem sempre as promessas de Deus vão se realizar da forma que a gente está imaginando. Nem sempre Deus realiza as coisas do jeito que a gente pensa que vai ser. Você precisa ter, então, atenção, discernimento. Certo? Quando Deus promete algo, Ele cumpre.
mas nem sempre é do jeito que a gente espera. 12º. Moça, minha irmã, solteira aqui, acho que é só a Sofia? Então, vamos lá. Sofia, analise, examine o tipo de saudação que recebe. Você nunca sabe a intenção de quem está falando contigo. Você tem que analisar o que está sendo dito. Você tem que analisar quando um rapaz fala contigo, Sofia. Você tem que analisar quando alguém falar contigo. Você tem que buscar entender qual a intenção da pessoa. A mesma coisa dos rapazes. João. Muitas pessoas vão falar algo bonito, algo legal, mas a intenção não é a mesma. Muitas pessoas dirão algo e a intenção por trás é totalmente outra. O nosso dever é estar atentos, examinar, tal como Maria fez. Maria ouviu algo do anjo, o que ela fez? Começou a analisar, pensar, o que é isso? O que ele está querendo? Como assim um anjo vindo do Senhor para uma camponesa, uma adolescente camponesa, pobre, de quem ninguém espera nada? 13º, criança. Crianças, olha aqui, ó, Luiz, demais crianças. Mariana, Rebeca, Alice, Gui. Jesus, ele te ajuda a ser obediente. Sabe por quê? Porque ele foi uma criança. Jesus sabe exatamente o que vocês passam. Ele foi uma criancinha. Ele obedeceu a mamãe e o papai dele o tempo todo. Jesus nunca desobedeceu, sabia? Nunca. Jesus nunca desobedeceu, Maria. Ele foi obediente a vida toda. E ele sabe o que é ser criança. Ele sabe exatamente. Vocês têm que confiar nele. Ok? Vamos confiar nele? 14º. Não querer filhos e não buscá-los é pecado. Ah, agora começou a engrossar um pouquinho. Talvez eu não devia ter falado isso. Não querer filhos e não buscá-los é pecado. Não, mas a gente está aberto à vida. Tá, mas vocês buscam? É, daí não. Então tá pecado. Tá pecando. Sabe por quê? Na Bíblia, filhos são bênção ou não? Filhos são bênção ou não? Sim. Na Bíblia, as bênçãos que nós temos, elas são para nós ficarmos parados? Vou dar um exemplo. Efésios capítulo 1, Paulo diz assim, porque em Cristo nós temos toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. É ou não é? Quando nós queremos algo do céu, a gente cruza os braços? Na Bíblia, o amadurecimento é uma bênção ou não é? O fruto do Espírito é amadurecer ou não? Esse amadurecimento, ele deve ser buscado ou não? Por que todas as bênçãos na Bíblia nós temos que buscar e filhos que também são uma bênção não precisam? A responsabilidade. Tem uma área na teologia, só um breve comentário aqui, uma área na teologia que se chama ética, ética cristã. A ética cristã diz que não basta você estar aberto a filhos. A responsabilidade cristã te chama a buscá-los. Entendeu? Se filhos são bênção, e nós acreditamos nisso, Gênesis vai dizer que e Deus os abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a. Se nós temos que multiplicar, encher a terra, e antes disso a Bíblia diz que Deus os abençoou, é porque filho é bênção. Salmo 128, 127, 128, filhos são bênção, herança do Senhor. Não basta então você, estou aberto à vida, mas não está buscando filhos. Tal como qualquer outra bênção, tal como qualquer outra bênção de Deus, os filhos devem ser buscados. Não fazer isso é incredulidade. Incredulidade é pecado. Ok? Por último, a vida no ventre deve ser respeitada. A vida no ventre materno, ela é tão importante
ela é tão importante que Deus considera importante. É por isso que nós abominamos aborto. É por isso que nós abominamos o assassinato de bebês, hoje mudado para aborto, para parecer menos ofensivo. Nós abominamos aborto. Mas não basta isso. Não basta nós abominarmos aborto. Nós temos que valorizar a virgindade. A virgindade é tão importante porque é um comprometimento com a aliança e com os filhos que Deus dará por meio da aliança matrimonial. Entendeu? É extremamente importante que você valorize a virgindade. Porque você está respeitando a vida que você receberá no ventre, ou os moços, perdão, ou os moços, a vida que colocará no ventre da mamãe. Estão entendendo? Além disso, é tão importante essa vida no ventre que não basta nós abominarmos aborto, o assassinato de bebês. Não basta você valorizar ao máximo a virgindade e depois acabar adulterando, acabar sendo infiel, acabar abandonando a família. Não basta. Você tem que se comprometer para a vida toda. Se comprometa casando-se virgem, se comprometa gerando vidas com a mulher da tua juventude ou com o moço da tua juventude, com o homem da tua juventude, e se comprometa sendo fiéis um ao outro a vida toda. Amém? Inclusive vocês, meus irmãos, grandinhos que estão aqui. Não olhe para outra bunda na rua. Não olhe para as pernas de uma senhora na rua. Você tem a tua mulher. Deus te deu já um par de coxas. Deus já te deu um par de tetas. Não fica olhando para fora. Não olhe para outras. Minha irmã, tem muitos aí com tanquinho. Tem muitos. Hoje o mundo tá cheio disso. Eu tô mais aqueles tanquinhos de madeira, né? Aqueles barrilzinhos, sabe? A minha esposa pediu, eu fiz. Tanquinho. Aqueles de madeira, sabe? Aqueles... Deus te deu um homem. Ele é o homem da tua vida. Seja fiel a ele. Seja fiel a ele, inclusive na tua mente. Seja fiel a ele não só com os teus olhos. Seja fiel a ele aqui, com teus pensamentos. Amém? Deu um pouquinho menos de amém agora. Fica de pé. Eu sei, tá calor, eu sei, já tô acabando. Vamos responder ao sermão agora. Deixa eu só encerrar dizendo assim. Nós tínhamos que falar sobre Maria para a semana que vem poder falar sobre o Salvador. Amém? Maria é uma santa irmã. Nós temos muito a aprender com ela. Na semana que vem eu quero falar de alguém mais especial ainda. Eu quero falar de alguém digno de toda adoração. Maria é uma irmã que foi escolhida por Deus para a vinda do Salvador. Foi uma santa adolescente que Deus escolheu a dedo para enviar o Salvador do mundo. Mas mesmo Maria, ela precisava daquele bebezinho ali. Ela precisava daquele bebê salvador. Ela precisava daquele bebê que salvaria a sua mamãe. Maria precisava desse Senhor. Nós também precisamos. Após falar tanto de Maria, eu não posso encerrar falando só dela. Eu quero dizer que esse bebê no ventre dela é que é o centro da história. É nele que nós temos que crer. É ele que nós devemos almejar. É a ele que devemos fidelidade. Ok? Confia nele. Entrega a tua vida a ele. Entrega a tua vida a este Senhor. A esse Deus. A esse homem Deus. Ele pode todas as coisas. Ele pode tudo. Bendito é o nome dele. Nós estamos aqui hoje por causa dele. Nós estamos aqui hoje por causa dele.
Nós estamos iniciando essa igreja aqui, esse bebezinho, porque nós cremos que ele pode salvar a cidade. Ele pode mudar tudo que está acontecendo aí fora. Ele pode mudar vidas. Pessoas que estão sofrendo. Pessoas que estão sendo abandonadas. Pessoas que estão sofrendo abuso. Pessoas que estão cometendo essas maldades. Precisam dele. Creia nele. Ok?